ou de sabedoria? Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No turno da tarde, lá pelas 4h30, porque hoje à tarde nós vamos começar mais cedo. Vamos começar às 3h30. Porque já está acabando, né? E o último tópico vai ficar meio para o outro encontro, né? Isso, então, vamos começar mais cedo. A menos que os irmãos não queiram. Se quiser começar às 7, para mim, ok. Tá ok. Pode começar mais cedo? Então, começamos às 3 horas. Só para as 3. A sequência da tarde. Ok. Então, na parte da tarde, na sequência da tarde, nós vamos, a partir deste texto, analisar o testemunho das Escrituras sobre o que aqui está na Escritura. E também, talvez, necessariamente não vamos precisar trazer algumas informações, porque quando os irmãos lerem no livro, irão situar isto. Então, não vai ser preciso, mas vamos pegar a palavra. E também, na sequência do turno hoje, talvez lá pelas 11 horas, nós ainda haveremos de retornar um pouco mais com respeito à questão do dia do Senhor. Eu deixei aqui no cantinho para a gente não esquecer. E do discernimento profético do dia do Senhor e da ceia do Senhor. Ainda precisamos avançar um pouquinho mais a esse respeito e também mais um pedacinho de acabamento com respeito à vida matrimonial dos líderes da igreja desse tempo e para esta hora. Então, naquele espaço, após o intervalo, após o recesso, agora de manhã, eu tenho a impressão que nós iremos fazer o acabamento desses 3 tópicos. E na parte da tarde, depois do retorno, nós vamos então buscar discernimento chamado de pastoral, ou seja, de prática pastoral, de encaminhamento, de como fazer as coisas a partir da compreensão do que o Senhor está fazendo. É claro que se os irmãos tivessem tido possibilidade de terem lido o livro antes, nós já iríamos avançar bem mais. Mas, uma vez que temos o encaminhamento agora, e com a leitura do livro, eu penso que poderá produzir um resultado ainda melhor para cada um de nós. E se vocês quiserem, marque o outro encontro. E podemos tentar agendar, quem sabe a gente consiga espaço lá no final de 2012. Então, dá tempo porque está apertado, né? Como vocês vão sair de longe, tão longe, para estas coisas, né? Mas, como começou isso? Eu disse ontem que ia dizer aos irmãos o processo histórico. Quero dar recuar um pouquinho mais. Eu tenho a impressão de que todos os líderes, pastores, que de fato são filhos de Deus, apesar de estarem dando esse trabalho terrível ao Senhor Jesus, de insistentemente estar batendo tocando a porta do nosso ser, em decorrência da decisão nossa de nos tornarmos mornos, não temos que ficar culpando o espírito de Laodiceia, porque isso nunca vai funcionar diante de Deus. Tudo isso é decisão nossa. Ninguém vai precisar chegar diante de Deus e dizer: o ex-Lúcio me enganou. Ele enviou de maneira disfarçada os agentes mais bem treinados dele, e eu pensei que fosse o Senhor. Não vai funcionar.
Os irmãos recordam que quando o rico da parábola com o Lázaro chegou diante do Senhor e agora vivendo a realidade espiritual concreta e eterna, mostrou-se alguém de coração muito nobre, né? Porque lembrou-se e apelou pelos seus irmãos que estavam na terra. Manda Lázaro voltar lá e falar com eles. Manda falar, para que eles não venham também por esse lugar. Qual foi a resposta do Senhor? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Estava se referindo ao quê? A revelação escrita de Deus na antiga aliança. Eu estava falando do ministério profético da nova aliança, que é diferente em natureza e forma do ministério profético da antiga aliança. Eu estava falando disso. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, ou seja, ouçam o que está escrito da revelação que eu já dei. Se nós não nos orientarmos pela palavra, ou seja, pela revelação escrita de Deus, não precisaremos tentar nenhum artifício na ilusão de que Ele nos tratará com complacência, porque as circunstâncias da vida, pessoas com as quais nos envolvemos, e o próprio Satanás vestido, apresentando-se como anjo de luz, não vai funcionar. Nenhuma justificativa, nenhuma defesa. No capítulo 12 de Jesus, conforme João, o Evangelho, no final, Jesus está dizendo: vocês não pensem que eu irei julgar vocês. Não. Não irei julgá-los. Mas o que ele diz na sequência? A palavra que eu vos digo, o que eu tenho dito, a palavra, esta palavra, a palavra que está escrita, esta que irá julgá-los. É esta que irá julgá-los. Então a igreja da palavra, a igreja que está firmada em Jesus, mediante a revelação escrita dele, e não mediante nenhuma outra coisa. Não é mediante a simpatia que nós temos por alguém, por algum ministro, alguma ministra, tão doce, tão suave, tão dócil e tão honrado ao longo de uma vida de 50, 60, 70 anos de ministério, e pessoas que Deus usou muito, nós nos alegramos e somos abençoados, enriquecidos por tudo isto. Mas se nós vamos estabelecer nossas raízes no que ouvimos outros dizerem e não as buscamos na revelação escrita de Deus diretamente, nós não teremos alicerce. Agora é incrível que à medida que vamos nos enchendo da palavra, ela vai entrando em nós, vamos enraizando nela, vai se enraizando em nós, o que vai fluindo em nós é a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo está na revelação escrita dele. A mente de Cristo opera o poder dele. Esta batalha interna nossa, da carne, da natureza do ex-Lúcifer, transferida a nós, através da herança de Adão. E o Espírito Santo, não o nosso espírito, é o Espírito Santo batalhando para segurar e preservar os comprados com o sangue de Jesus. Esta batalha tem vitória nela aqueles que se enraizam e comem da palavra de Deus. Não é simplesmente de quem faz jejum, não é de quem faz vigílias de oração, não é de quem faz jejum de 21 dias, 48, 96, 365 dias. Jejum total, jejum parcial. Outro dia alguém me disse: estou fazendo jejum. Quanto tempo? Jejum longo.